Olá, me chamo Carla Jussara, estou hoje no meu canal Direito Penal e Processual para Todos para convidar a falar de um assunto que ele interessa ao direito penal, mas principalmente interessa a todos nós, pertencentes a essa sociedade. Que o assunto de hoje vai da afetividade ao direito penal. Carla, o que a afetividade tem a ver com direito penal? Em tese, não teria nada a ver se nós tivéssemos relações afetivas que fossem relações sadias, né? Que fossem relações satisfatórias para ambas as partes. Mas a gente sabe que na nossa sociedade, infelizmente, isso não acontece na sua plenitude, ou seja, 100%, né? Então eu venho tratar desse assunto e eu venho começar a conversar com vocês desse assunto daquela célebre frase que a gente escuta isso com tanta facilidade que às vezes a gente esquece a profundidade desta palavra ou desta frase. A frase eu te amo. A frase eu te amo ela é muito comum, né? Nós aqui, cidadãos brasileiros, a gente diz assim, que eu te amo desde pro animalzinho de estimação até para o nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó, né? Ou seja, essa frase, ela tem uma amplitude, ela alcança, né, uma extensão muito grande, né? Mas obviamente, a gente sabe diferenciar do amor que eu sinto por um filho, do amor que eu sinto por um pai, do amor que eu sinto pela mãe, do amor que eu sinto pelo amigo ou pela amiga. A gente sabe diferenciar. Mas essa palavra ela se tornou muito corriqueira, principalmente entre os jovens. É um tal de abraço, de beijo, de eu te amo pra lá e eu te amo pra cá. E às vezes o relacionamento tá ainda no primeiro passo, mas já estão pro terceiro, pro quarto degrau, né? É com uma rapidez e com uma pulação de etapas que fazem com que as consequências elas podem vir a acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Então, o que eu venho explicar a respeito disso é que na Grécia, os gregos, né, eles começaram a distinguir isso, né? Então, quando eu falo de determinado eu te amo, eu tenho que entender o que significa esta palavra para mim. Então, os gregos colocaram isso em 4 partes, dividiram isso, né? A primeira delas a gente chama de amor porneia. Carla, isso é amor pornô? Que vem da palavra pornô. Não deixa de ser, mas não é o pornô que a gente entende. Não é o pornô dos vídeos pornográficos, das revistas, nada disso, nada disso. É o amor voraz, é o amor devorador. Aí você fala, continua sendo o entendimento de pornô, correto. Mas é o amor, muitas das vezes, que quem sente é o bebê pela mãe. O bebê, quando ele precisa ser amamentado, ele chora, correto? A mãe já entende que tem alguma coisa ali, né? E vai lá e amamenta. Satisfaz a vontade daquela criança, a criança chega a dormir, né? E depois a criança acorda e chora de novo. Significa que tem mais alguma coisa acontecendo. E assim vai no decorrer dessa partezinha da infância, né? Bom, quando o bebê ele chora, né? E ele não é dor de barriga, que é a famosa cólica, não é fralda suja, é para ser amamentado. Ele não fala assim, mamãe querida, você já dormiu? Já descansou? Já conseguiu tomar um banho sossegada? Já conseguiu sentar para se alimentar? Agora você pode me amamentar, por favor? Ele não pergunta isso, seria muito bom, né? Ele não pergunta isso. Ele quer a sua satisfação. Ele não está preocupado se a mãe passou noite em claro, se a mãe teve que fazer o serviço da casa, se a mãe não conseguiu dormir, se a mãe não consegue se alimentar direito, que vive numa correria. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em se satisfazer, em se alimentar. Quando ele olha para a mãe, o que ele vê? Ele vê o rostinho da mãe? Não, gente. Ele vê o famoso seio andante, cheio de leite que vai lhe satisfazer. Mas ele ama a mãe que tem? Claro. Mas do jeito dele, daquela forma dele.
por enquanto ainda é desta maneira. Isso é o amor porneia, correto? Diferente de posse, porque posse a gente começa a ter isso quando a gente tem um entendimento, a gente já tem um certo entendimento. Então, posse é quando eu quero aquilo independente do seu sacrifício, independente de você aceitar, de você querer, de você gostar, ou daquilo de tristecer, de lhe causar um grande sofrimento. Isto é posse, né? É não compreender aquele ser que está do outro lado, que faz parte da minha relação, correto? É não respeitar os seus limites, mas sim buscar a minha satisfação plena. Isso é diferente, porque posse só pratica isso quem tem discernimento. Obviamente, um bebê recém-nascido não tem esse discernimento. Ele necessita do leite da mãe para a sua sobrevivência. Ele necessita dos cuidados da mãe para a sua sobrevivência, correto? Porque ele não consegue trocar a fralda sozinho, porque ele não consegue abrir a geladeira, andar, abrir a geladeira e pegar o leite lá, o suquinho, ou um pãozinho, comer com queijo, com alguma coisa. Ele não consegue fazer isso. Mas quem pratica a posse, né? Quem age dessa forma, já consegue andar sozinho, já consegue ir à geladeira, já consegue se limpar, já consegue fazer tudo isso, correto? Essa é a diferença. Mas isso a gente vai voltar a conversar. Vamos com calma. Quando eu falo do amor eros, também vem daquela palavra erótica. E aí é isso mesmo. O amor eros é o amor da intimidade do casal. É o amor que a gente olha o outro e busca satisfação, mas também busca satisfazer. É aquele amor, é aquele olhar com admiração, com cumplicidade, com afeto, com desejo, né? É diferente quando a gente fala assim, quando é que o amor entre o casal, esse amor eros, ele acaba ou ele diminui? Quando sobram as queixas, quando acaba a admiração. Muitos casais, às vezes você pergunta qual a queixa que você tem do outro. Às vezes você nem termina de perguntar, de fazer a pergunta, e eles automaticamente já têm 1 bilhão de queixas a fazer. Mas quando você pergunta, o que você, quando você olha para ele ou para ela, o que você admira? E aí aquela pergunta, ela fica aquele somzinho assim, cri, 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 porque as pessoas têm uma dificuldade de responder. O respeito, a admiração, isso quando entra a queixa, é uma porta dos fundos que vai saindo. E aí eu deixo de ter aquele amor erótico e passo a ter uma pessoa ao meu lado. Colega, conhecido, um amigo, pode ser. Mas não é a pessoa com quem eu casei, com quem eu me relaciono afetivamente, né? Essa é a diferença. Bom, quando eu falo do amor filia, esse já é diferente, porque o amor filia é o amor da parceria, é o amor da confiança. É esse amor que tem na família, dos irmãos, dos filhos para com seus pais, dos filhos para com os seus primos, dos amigos, mas amigos, gente, não é aquele que eu conheci numa balada, não é aquele que eu conheci caminhando, fui fazer uma caminhada e conheci uma pessoa, é meu amigo. Não, amigo é construção, amigo é conquista e construção diária. Então isso leva tempo, isso não é de imediato, correto? Isso é amizade, isso é um amigo, aquele que está no decorrer dos anos fazendo parte da sua vida, que está em todos os momentos, sejam eles bons ou não, mas ele está ali presente. Esse é o amor filia, é o amor da parceria, é o amor que eu sinto por um amigo ou por uma amiga, mas esse amor não tem nenhum tipo de vínculo carnal, de sexo, nada disso, não é essa a visão. É a visão da parceria. Quando a gente encontra um amigo e a gente resolve montar um estabelecimento, um comércio, né, uma empresa, né? É essa amizade de anos e anos que vai sendo construída, que os dois vão se conhecendo, que existe confiança, existe parceria. E isso aí
não é uma mão cheia que nós temos. A maioria tem poucos amigos e muitos colegas. Isso sim. Aquela pessoa com quem eu fui caminhar e acabei conhecendo uma pessoa na minha caminhada é um colega. Aquela pessoa que eu conheci na balada, que no dia seguinte marcou para todo mundo ir à praia, conversar, não sei o que e tal, colega. Mas aquela pessoa que convive com a sua família, que convive com você, que está ali, que vai uma conquista diária, este é amigo. Esta é a diferença. E por que eu falo essa do amor filia? Porque o amor filia é o amor da confiança, né? E aí, quando a gente fala de uma violência contra uma criança, que no ano de 2018 nós tivemos 66 mil estupros de jovens de 10 a 19 anos. São 4 meninas estupradas por hora no nosso país, cerca de 180 estupros por dia. Muitas vezes, ou em sua maioria, esses estupros são cometidos dentro de casa. Onde deveria existir o amor filia, o amor da confiança, da parceria, esse amor é destruído. Então, aquela criança que confia no pai, que confia no avô, que confia no tio, que confia no irmão, no primo, é esse amor de confiança, de proteção, ele cai por terra. Então, quando uma criança ela é abusada, violentada dentro de casa, esse amor filia deixa de existir ou nunca existiu. Muitas vezes os casais, eles se reúnem, formam famílias e acaba caindo numa rotina. Então vamos fazer uma matemática. Tudo bem que eu sou da área do direito, muita gente não gosta de matemática, mas essa conta aqui é um pouquinho diferente. Quando a gente tem um casal, vamos lá, pouco importa, sendo homoafetivo ou heteroafetivo, não estou procurando distinguir. Quando a gente tem um casal, 1 mais 1 na matemática, 2, correto? Mas quando a gente tem um casal, 1 mais 1, no mínimo, tem que ser 3. Quando a gente fala assim, nós dois somos um, não é não. Significa que um se anula para que o outro possa crescer ali naquela relação. E relação amorosa, relação afetiva, não cabe anulação. Cabe crescimento conjunto. Bom, se 1 mais 1 for somente 2, como na matemática, o que vai acontecer? Nós vamos ter casais que vão ter uma rotina, muitas vezes dívidas, filhos para criar, um automatismo da vida conjugal e mais nada. Ou seja, muitas vezes aquele amor erótico, ou seja, da intimidade do casal, deixa de existir. Ou então ela passa a ser automático, né? Que faz parte da rotina. É como se fosse uma hora marcada, né? Mas não acontece na sensação, na pele, né? Naquela coisa assim, é coisa de pele. Arrepia, não tem. Correto? Bom, quando a gente fala que 1 mais 1 são 2, a gente está falando dessa rotina diária, né? Mas quando a gente fala que 1 mais 1 numa relação afetiva são 3, o que a gente está dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu tenho a minha individualidade como ser humano, a pessoa que está ao meu lado se relacionando comigo tem a sua individualidade como ser humano, a sua independência também como ser humano, e em momentos nós temos a nossa junção. Que momento é esse? Quando a gente abre mão de alguma coisa em prol daquela relação. Quando eu escolho viver uma relação de fidelidade, de respeito. Então eu abro mão ou eu não admito, por minha parte, né, de meios de que eu possa ter uma outra pessoa, como posso dizer assim, extramuros, né, nesta relação.
Então, quando eu tenho 1 mais 1 é 3, eu tenho respeito. Eu tenho a minha individualidade, que eu quero sair com as minhas amigas, eu quero comer uma pizza com as minhas amigas, eu quero conversar com as minhas amigas, mas eu também tenho e admito que há uma individualidade da outra parte que queira sair com os amigos, tomar uma cerveja, ter a sua quarta-feira à noite de futebol, ou ter a sua sexta-feira à noite de futebol com os amigos, né? De tomar uma cerveja, de fazer um churrasco após o futebol. Então existe essa individualidade respeitosa, digna, mas em momentos nós nos encontramos dentro do lar, de forma onde a gente trabalha a admiração, o respeito e o espaço que cada um tem nessa relação. É isso que é diferente. Por isso que a gente fala aqui, na relação afetiva, 1 mais 1, no mínimo, tem que ser 3. E quando a gente fala que esse amor filia acaba diante da violência, do estupro, que foi amplamente divulgado pela mídia, referência a uma criança, aquela criança ela tinha dentro do seu lar o quê? Uma confiança, uma proteção, né? Aquela relação em que a gente sabe muito bem, que todo filho sabe, que fez alguma coisa, deu errado, corre para a mãe, mas não é? Ah, se machucou? Mãe. Aconteceu isso? Mãe. E se o pai estiver perto, é o pai. Aconteceu aquilo? Pai. Arrumar uma situação que é difícil? Chama o pai. Chama a mãe. Não é? Só que nessa situação, nesse amor filia que estava sendo construído no ciclo, no vínculo familiar, ele acaba sendo destruído quando alguém quebra esse ciclo familiar e desrespeita o espaço do outro, a integridade, a sua dignidade. É neste momento que, quando há esse desrespeito, aí acende a luzinha para o direito penal. Porque a relação em si, conjugal, a relação familiar, não importa para o direito penal, correto? Mas ela passa a importar para o direito penal quando ela é desrespeitada a este ponto que eu estou comentando. Bom, quando a gente fala do amor ágape, esse amor ágape é o quê? Esse amor ágape é o amor que dá sem esperar nada em troca. É o simples amar por amar, né? Eu me lembro muito bem, e aí eu não vou adentrar muito no assunto, porque senão eu começo a me emocionar, que eu nunca assisti essas corridas de Fórmula 1. Nunca fui uma pessoa parar para assistir, para torcer, nada disso. Nunca fui. Até hoje nunca nem sou. Mas acompanho alguns, né, que falam assim, ele ganhou, tanto falar que ele ganhou, a gente acaba vendo, pô, a pessoa é boa mesmo no que faz, né? E aquela começa a ser uma certa admiração. Na época do Ayrton Senna, eu também não acompanhava essas corridas, mas eu, quando escutava a musiquinha e ele com a bandeira do Brasil, aquilo me emocionava. E eu senti uma admiração por ele tão grande, que era simples fato dele existir. A presença humana dele, na sua dignidade, na sua plenitude, no seu respeito ao esporte que ele praticava, aos seus ditos adversários nessa corrida, né? Ao seu respeito ao ser humano, aquilo me emocionava, né? Ao ponto de, quando ocorreu o desencarne dele, ou seja, o seu falecimento, muito me tocou. E eu me lembro que eu estava na escola e a professora pediu para que fizéssemos uma redação, né? E a respeito do que a gente achava daquilo, dos sentimentos que a gente estava naquele momento ali. E eu disse a ela o seguinte, eu me lembro até hoje, eu falei, olha, professora, desculpe, mas eu não vou fazer essa redação. Eu não tenho condições hoje de falar e de comentar a esse respeito. Porque aquela pessoa que eu tanto admirava, embora não acompanhava ele na sua trajetória na Fórmula 1, mas que eu tanto admirava pela sua integridade como ser humano pertencente a este planeta, a esta terra, ele se foi. Então aquilo me abalou. Então eu não tive condições de falar. Vou parar com esse assunto que eu já vou emocionar. Bom, então quando a gente fala do amor ágape, é o amor que a gente dá sem esperar nada em troca.
O grande exemplo que a gente tem isso são das mães. Carla, só das mães, dos pais não? Não, dos pais também. Mas das mães, principalmente, de uma forma até muito mais íntima. Por quê? Porque a gente abriga um ser dentro de nós. A gente sacrifica o nosso corpo, a nossa estrutura orgânica para dar vida a esse ser, né? Bom, eu expliquei todas essas 4 questões que os gregos dividem esse amor. Por quê? Porque é muito importante que a gente possa ter uma noção de que tipo de sentimento eu tenho. Eu tenho amor porneia, eu tenho amor filia, eu sinto qual? O amor eros, o amor ágape. Bom, tem dias que é mais amor porneia, tem dias que é mais amor filia. Mas aquela pessoa que está comigo, que tipo de amor ela sente? É essa a pergunta importante, que vai fazer a diferença se o direito penal vai fazer parte da sua vida, podemos dizer assim, ou não. Quando alguém sente alguma coisa por ti, é você que tem que entender que sentimento é esse. Quando uma pessoa diz para você que você não precisa usar batom, que você não precisa trabalhar, que você pode ficar em casa, que você não precisa sair, que esse short não lhe cai bem, que você está engordando muito, né? Que você não precisa usar maquiagem. Que tipo de amor essa pessoa tem por ti? É um amor o quê? Porneia? Voraz? Negativo. É posse. Que não deixa e não respeita você na sua individualidade. É aquela soma da matemática que 1 mais 1 continua dando 1. Onde ele apaga você para se sobressair. Onde ele deixa você num quarto escuro para que ele possa chegar à luz. É simplesmente isso. Isso não é amor. Isso não é tratar você na sua dignidade. E aí eu lhe pergunto, é essa forma de amor que você espera para você, que você sonhou para você? É esta forma de amor que você espera que o outro lhe dê? Lhe oferte? Então, quando eu falo que o direito penal entra nessas questões, é que muitas das crianças, essas crianças de até 13 anos, como eu falei, de algumas crianças foram abusadas, dos 10 aos 19, nós temos índices de 2011 e 2016, cerca de 4.262 jovens de 10 a 19 anos foram violentadas, deram à luz a criança. Essas crianças que nasceram não foram crianças porque ela esqueceu de usar camisinha ou o rapaz esqueceu de usar camisinha. Essas crianças que nasceram foram crianças que foram geradas através da violência. E muitas dessas violências ocorridas por essas pessoas, por essas jovens de 10 a 19 anos, foram dentro de casa, onde aquele amor filia foi destruído. Aquele amor de confiança, de parceria, né? Aquele amor do pai para com o filho, do filho para com o pai e para com seus irmãos foi destruído. É esse amor que perdeu sentido, que a criança, o jovem não consegue compreender. E que a nossa história vem tratando esse assunto referente a estupro, que já está legalizado no artigo 128, inciso 1, quando coloca o risco à vida da mãe. Então, o aborto pode ocorrer quando a criança, o adolescente, ou a mulher, ela é vítima de estupro, o aborto pode acontecer. E o STF, que entende através da anencefalia, né? Mas eu não percebo nenhum tipo de divulgação de um ato contrário a isso. E eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia dizendo que eu sou contra ou a favor do aborto. Não, eu não estou querendo levantar essa questão. Mas de dar uma outra oportunidade. Se aquela mulher, ou se aquela criança, aquela jovem, né, ela vai levar a gestação até o final, mas ela não tem condições emocionais, né? Não tem condições financeiras de cuidar dessa criança, o que vai acontecer? Eu digo para vocês, vai ser mais uma criança que vai nascer, que vai continuar fazendo parte desse ciclo vicioso, e muitas das vezes vai ser uma criança invisível para a sociedade. Sabe aquelas pessoas que são invisíveis?
Aí você fala assim, não sei. Ah, mas eu te digo, são aquelas pessoas que não têm acesso a nada. Aí vocês vão me dizer assim, ah, Carla, só não tem acesso à informação quem não quer. A pandemia vem nos mostrar aí que não é bem assim essa história. Que essa forma de falar é uma falácia. Dizer que só não tem direito à informação quem não quer. Isso é uma falácia. Muitos precisam ter acesso à informação, mas não têm condições para esse tipo de ter informação. Então, essas crianças vão se tornar invisíveis. E vai ser um ciclo vicioso. E sabe quando elas serão descobertas pela sociedade? Quando elas forem vítimas, se elas denunciarem, se elas oferecerem, né, informarem o que aconteceu, ou quando essas crianças se tornarem e forem autores do fato. Ou seja, nós estamos dentro de um ciclo vicioso que precisa ser quebrado. E de todos os vídeos que eu informo isso, eu continuo informando e vou continuar falando a respeito disso. Enquanto a sociedade e o Estado todo não se envolver, nós não vamos evoluir. Não existe evolução sem envolvimento, sem assumir a responsabilidade. E aí eu não estou discutindo se o aborto tem que ser discriminado, eu posso abortar independente dessas questões levantadas pelo Código, colocadas no Código Penal, ou pelo entendimento do STF. Não. Mas por que não se divulga? Por que nós não conversamos, não debatemos a respeito do parto anônimo? Onde há uma garantia, a segurança, a vida àquela mulher. Porque decidir para um aborto é decisão solitária. E cada um sabe o calçado para percorrer a estrada que tem. Então, não cabe julgamento, mas cabe compreensão. E compreender em que sentido? Compreender que precisa evoluir a sociedade como um todo, o Estado precisa se envolver, assumir o seu papel conforme o artigo 6º da Constituição. Direito à saúde, à moradia, à lazer, à segurança, não é isso? É isso. Fazer cumprir aquilo que tem que cumprir, para que possa, a partir deste momento, né, a gente ter o direito a esse tipo de escolha. Né? Se não tem condições de gerar essa criança, de cuidar dela, eu posso então optar pelo parto anônimo, ao invés de eu ter que optar diretamente por um aborto, e muitas vezes esse aborto clandestino. Essas 4.262 jovens de 10 a 19 anos que deram à luz, isso é porque a gente tem aqui identificado. E quantas mais existem que não foram identificadas? Quantas morreram? A gente não sabe. Será que um dia a gente vai saber? Sem se envolver, sem buscar, sem julgar. Porque cada um sabe a escolha que faz na vida. Cada um é protagonista da sua história. Talvez seja uma forma da gente parar e analisar e refletir. Um estudo mais apurado, uma divulgação mais ampla sobre o parto anônimo, que não causa consequência para a mãe de forma alguma. Nem no âmbito judicial causa consequência, né? Que eu estou dizendo. Não causa para ela, não dá problema, como a maioria fala assim, dar problema na justiça. Não, não dá problema nenhum. Né? Desde que faça da maneira correta. É um direito. A lei faculta. E por que a gente não divulga, não coloca isso para todo mundo? Para que todos possam ter o mesmo direito de escolha. Ao mesmo tempo, a gente tem que parar e analisar que não há somente prender aquele que cometeu o ato que nós vamos estar livres dessa situação. Haja vista que a nossa pena máxima saiu de 30 anos, passou para 40, com essa nova lei 13.964, certo? Que foi feita pelo ex-ministro da Justiça. Bom, esse pacote da lei anticrime. Bom, a gente sabe que uma hora ele vai sair.
E ele não vai precisar cumprir os 40 anos, até mesmo porque o ato praticado por ele não cumpre a tal pena máxima, né? Mas existe o que a gente tem garantido por lei, né? A progressão do regime. Ora, se há uma progressão do regime, significa dizer que ele nem, vamos supor que ele seja condenado a X anos, esses X anos ele não vai cumprir em regime totalmente fechado. Ele vai progredir de regime. Então ele vai do regime fechado para o regime semiaberto, do regime semiaberto para o regime aberto. Ok? Ok. Então ele vai voltar ao convívio à sociedade. E o ciclo vai permanecer a mesma coisa. Então qual é a saída? Talvez seja a educação. Ou outra que alguém esteja pensando de uma maneira diferente. A gente precisa encontrar outras saídas para isso. Punição deve acontecer? Com certeza, porque ele infringiu a lei. Cometeu um ato típico, ou seja, tipificado na lei, cometeu um crime, fato típico, ilícito, antijurídico e culpável. Isso é igual a crime. Então ele cumpriu todas essas 3 etapas que eu acabei de falar. Então neste momento ele vai ser punido, ok? Vai responder à lei. Mas o que mais? É esse o que mais que a gente precisa parar e analisar. A gente precisa conversar sobre isso, levantar questões sobre isso, fazer várias perguntas para descobrir as respostas, para encontrar um meio, né, de tentar, se não for de uma vez por todas, ou de minimizar ou diminuir o máximo que a gente puder diminuir. Mas para isso, esse assunto tem que ser falado. E não é mimimi. E não é colocando as questões religiosas em pauta. Nós fazemos parte de uma sociedade, de um Estado laico. Mesmo que muitos não admitam que o Estado é laico, constitucionalmente falando, ele é laico. Ok? Então, não vamos levantar questões religiosas, mas vamos levantar questões práticas que precisam ser colocadas em pauta, para que a gente possa tentar resolver essa situação. Bom, espero que tenham gostado, que compartilhem o vídeo, que esse vídeo ele possa chegar às pessoas que precisam conhecer essas distinções de sentimento para evitar entrar numa relação abusiva, numa relação que lhe cause dor, mágoa e sofrimento, né? Ao mesmo tempo, ela possa alertar outras pessoas para que evite também que isso aconteça. Então, compartilhar conhecimento também é necessário para que a gente possa evoluir como ser humano. Então, compartilhem, conversem a respeito, né? Encontre determinadas respostas que vocês possam surgir no debate, né? Seja com os amigos, seja com um professor, seja